ditadura militar. Um período sombrio do século XX. Desaparecidos políticos. Tortura. Repressão. A sorte é que o Brasil tinha guerrilheiros de esquerda que lutaram pela liberdade. Não lutavam por liberdade, isso é mentira. Esses caras, eles queriam botar uma ditadura. Queriam uma ditadura revolucionária, comunista. Era uma ditadura militar, armada. Qual é o argumento contra fuzis? A esquerda brasileira, que se diz ter combatido pela liberdade, mente. Grande parte dos professores de história também mente, porque eles também são de esquerda. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Nenhum. Você não acha um documento, uma vez, a palavra democracia. Essa ideia de que comunismo e democracia andam juntos, ela não existe, né? O comunismo, ele exige controle, exige ditadura dos cidadãos, né? Eles lutavam para estabelecer uma ditadura pró-soviética. O que eles defendiam era uma ditadura ou de viés soviético, ou de viés cubano, ou de viés chinês. Muitos deles, os que amadureceram, os que envelheceram e amadureceram, eles olham para aquela época e pensam, bom, que bom que a gente não ganhou. Que bom que nós não fomos vitoriosos. O Fernando Gabeira fala isso, o José Serra fala isso, o Aloysio Nunes também, né, que foi motorista do Marighella, fala isso. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Não é? Na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade, eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim já se dissipou, porque, sinceramente, o século XX para mim já acabou, já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. Tanto que se você pegar todos os manifestos, todos, não há um que fale em democracia. Nenhum. Você apontou o fuzil para o comandante do 2º Exército em São Paulo. Você não hesitaria em nenhum momento em atirar? Era um inimigo que estava do outro lado. Você chegou a fazer alguma lista de possíveis sequestráveis? Sim. Amador Aguiar, que era presidente do Bradesco, Teobaldo Denigres, que era presidente da Fiesp, foi presidente da Fiesp, do próprio Grupo Ultra, também tinha o Peri Igel, que era o presidente geral do Grupo Ultra. Você confirma que recebeu do governo cubano uma proposta para usar combatentes cubanos no Brasil? Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerrilheira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. E diz o seguinte, olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco,
ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Eu só ouvindo, né? Entramos aqui pela Foz do Amazonas e aí ele me mostra no mapa aqui, desembarcamos e nos embreamos na floresta amazônica. Por quê, Clemente? Você sabe que o grande passo que vocês não conseguiram dar no Brasil até hoje foi o lançamento da guerrilha rural. Então nós podemos sair daqui com esses combatentes e montar essa guerrilha e completar mais um dos passos estratégicos que vocês previram lá no início. Aí eu falei, Ochoa, não. Aí ele, não, mas você vai dizer não assim tão rápido assim? Eu falei, não, eu vou dizer por quê. Vamos eu e você, num barco com 100 cubanos, você vai querer dizer que o comando vai ser meu? Primeiro lugar. Primeiro, não, que eu vou lhe dizer. O comando não vai ser meu, o comando vai ser seu, né? Segundo lugar, nossa organização chama-se Ação Libertadora Nacional. Como é que eu vou explicar para o meu povo que eu estou lutando para libertar meu país, me tornando responsável por trazer tropas de um exército estrangeiro para lutar dentro do meu país, internacionalizando o conflito? Onde é que esses guerrilheiros cubanos ficariam exatamente? No mato. A entrada para a floresta amazônica, onde realmente, para uma tropa guerrilheira, ela era muito boa por causa da cobertura vegetal, você não podia ser atingido por aviões, por helicópteros, essas coisas todas. O general cubano Arnaldo Ochoa era um dos guerrilheiros que, comandados por Fidel Castro e Che Guevara, derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. O general, que queria trazer guerrilheiros cubanos para o Brasil, participou do treinamento de rebeldes no Congo, em Angola e na Etiópia. Recebeu o título de Herói da Revolução. Eu tive, uma vez, eu junto com o Paulo de Tarso Celestino, um companheiro da Eliane desaparecido, e os nossos desaparecidos. Nós queremos nossos desaparecidos, né? É importante que nesse momento, Comissão da Verdade, apareçam os desaparecidos. Tem um pessoal que fica reclamando, que eu escrevo muito sobre os Estados Unidos, Obama, a política internacional, né, a Rússia, esse negócio todo, e falo pouco do Brasil, tá certo? Quer dizer, não analiso essas coisas como Comissão da Verdade, julgamento dos assassinos do Celso Daniel e coisas desse tipo. Agora, acontece o seguinte, tudo que se passa no Brasil, desde pelo menos 10 anos, é de uma obviedade e de uma repetitividade absolutamente infernais. Portanto, tudo que está se passando agora é coisa sobre a qual eu já escrevi 10 ou 15 anos atrás. Então, Marx dizia que a história se repete, acontece a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. No Brasil não é assim, já é como farsa na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na 10ª. A coisa é o mesmo carnaval, a mesma chanchada da Atlântida que se repete ano após ano, tudo igualzinho. Eu estou dizendo para vocês aqui, acabei de escrever isso, eu aposto as 2 bolas do meu saco, só tenho 2, são velhas, gastas, já não funcionam muito bem, mas são minhas. E são piores, são as únicas que eu tenho. Aposto as 2, que esta porra desta Comissão da Verdade, daqui 2 anos, vai repetir toda a pataquada antimilitar que já tem saído, né, ano após ano, desde os anos 60, meu Deus do céu. Você leiam o livro do Nelson Werneck Sodré, é um general comunista, historiador, sob outros aspectos, um homem até competente, que merece todo o nosso respeito. O livro chama-se A Fúria de Caliban, era sobre a perseguição aos intelectuais no regime militar, né? Eram tão perseguidos que o próprio autor disto foi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar em sessão onde estava presente o próprio presidente da República, Marechal Castelo Branco. Naquele ano recebeu mais não sei quantos prêmios, ele publicou não sei quantos livros e todo mundo batendo pau para o Nelson Werneck Sodré para mostrar como o homem era perseguido, né? Então eu imaginava, se você já pensou em Cuba, um dissidente, né, um historiador dissidente, publicar um livro contra o Fidel Castro e o Fidel Castro presidir uma sessão em homenagem ao cara, você consegue imaginar um treco desse? Então a mesma história de que nós somos, de que a esquerda é sempre inocente, coitadinha, vítima, perseguida, e a direita são, né, maldosos, cachorros loucos, hidrófobos, tentando sempre morder a coitadinha. Essa história já vem desde os anos 60 e o pessoal vai repetir tudo igual, porra. Ora,
Que tem que averiguar os crimes, delitos que houve na época, é claro que tem que averiguar, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, como são delitos cometidos em combate, você tem que entender isso, havia uma guerra, havia um conflito armado, né? E no conflito armado, você pode haver delitos de parte a parte. Só que os delitos só são compreensíveis dentro do contexto do que estava acontecendo. Afinal de contas, o delito foi cometido contra quem? Né? Então, e outra coisa, qual era o nível de moralidade, quais eram os critérios de julgamento que estavam em vigor na época dos acontecimentos? Sem isso, você não pode entender merda nenhuma do que aconteceu. Agora diz esse cara que vai reconstituir a verdade histórica. Vou reconstituir a verdade histórica, assim, só o seguinte, só não pode falar, né, metade da história. Então que porra de verdade histórica é esta? Né? Então é claro que ou se averigua tudo ou nada. Agora, se é para julgar e condenar, então de fato não precisa saber o que os terroristas fizeram. Por exemplo, a história do Mário Cosel Filho. Todo mundo sabe que a dona Dilma estava entre os planejadores daquela ação. Eles soltaram um carro, o carro veio pela ladeira. Né? O quartel-general do 2º Exército fica no fim de uma ladeira lá em São Paulo. Né? Soltaram o carro bateu no poste. Daí tá lá o soldadinho, Mário Cosel, né? Ali de centro dela. Ele foi ver porque se tinha alguma vítima, se precisava de ajuda, qualquer coisa. Foi lá para socorrer as vítimas, daí passou outro cara, jogou uma bomba nele. O cara morreu. A família ficou 30 anos esperando, nunca recebeu um puto de indenização, nunca recebeu um pedido de desculpa. O pai do moleque ficou louco e morreu. Agora, você já viu a dona Dilma pedir desculpas? Chegar no rádio, na televisão e dizer, olha, eu me arrependo, desculpa, nós matamos você, você foi uma vítima inocente de um conflito. Nunca saiu uma porra de uma palavra. É? Você vê, também esta semana teve esse negócio que o Cabo Anselmo, né, que ele trabalhou para a esquerda, trabalhou para a direita, no fim foi chutado e virou uma não pessoa. Ele não tem documento, não tem identidade, não tem emprego, não tem porra nenhuma. Viveu 30 anos assim, agora está velho, tá certo? Então ele pediu também uma indenização, os caras negaram a indenização. Né? Dizendo, não, mas ele foi agente duplo, etc, etc. Pera. A sua opinião sobre o Cabo Anselmo, tem gente que... Olha, o pessoal da esquerda tem queixa contra ele, o pessoal da direita também tem queixa contra ele. Mas espera um pouquinho. Isso não tem nada a ver com a questão dos documentos e dos direitos constitucionais do homem. Você tem direito a uma carteira de identidade, porra. É? Ele não pode ser uma não pessoa. Então, até o nosso amigo Reinaldo Azevedo é contra a indenização do cara. Você deixa um cara sem documento, sem emprego, marginalizado 30 anos e não dá um tostão de indenização pro cara? Que merda é essa? Não interessa quem é. Se fosse, sei lá, Luiz Antônio Satanás da Silva, tá entendendo? Stalin de Almeida, né? Fidel Castro dos Santos, não interessa quem é, pô. Pode ser o maníaco do parque, pode ser o Champinha, ele tem que ter um documento, porra. Você tá entendendo? Não pode ser uma não pessoa. Então o Cabo Anselmo é claro que merecia indenização por ter vivido na total marginalidade como uma não pessoa durante 30 anos. É? Agora, não tem indenização para o Cabo Anselmo, para aquele rapaz que perdeu a perna no atentado ao consulado dos Estados Unidos, Orlando Lovecchio, deram lá uma miséria de, sei lá, R$500 por mês. R$500 por mês? Enfia no cu, porra! Hã? Agora, quero ver Dona Dilma ter pelo menos a honradez, tá certo, de pedir desculpas. Você não vai tirar dinheiro do seu bolso, dona? É dinheiro do povo. Não estou dizendo, nem dê indenização, mas pelo menos peça uma desculpa, diga uma palavrinha, mostre algum sentimento de humanidade. Não pode. Para esta gente é importante você desumanizar completamente o seu adversário e você impor à nação brasileira um novo código moral no qual só existe um pecado, ser contra o comunismo.